Hoje nós vamos falar um pouco dos livros utilizados na contabilidade e vamos começar pelo livro diário, né? A contabilidade, ela utiliza de vários livros para fazer os seus registros contábeis da empresa, né? Alguns livros são obrigatórios, outros livros não. São livros de apoio ou livros com mais detalhes. Mas mesmo os livros que não são obrigatórios, é interessante, né, o empreendedor, o empresário ou o gestor utilizar dos demais livros, porque acaba sendo uma ferramenta de controle e gestão interna dele. Então, traz sim informações interessantes para a sua gestão, mesmo não sendo obrigatório. Vamos começar falando do livro diário, né? O livro diário é aquele livro que marca diariamente toda a entrada e toda a saída da empresa. Toda a movimentação que ocorre dentro da empresa, ela é registrada pelo livro diário, né? Ele tem um registro básico da escrituração contábil, ele é obrigatório, ele precisa ser assinado por um contador, tanto pelo contador quanto pelo empresário, e ele precisa ser autenticado na junta comercial. Ele tem que registrar o termo de abertura e o termo de encerramento, né? Todos os termos de abertura e encerramento que acontecem dentro da empresa tem que ser registrado no livro diário também. E o período que consta essas informações. Vamos ver um exemplo de registro do livro diário, até para a gente entender um pouquinho como que ele funciona na prática. Para começar a falar do livro diário, da sua composição, de como que ocorre o seu preenchimento, nós temos que entender duas siglas muito utilizadas dentro da contabilidade, que é o C de origem e o D de aplicação. Aqui, em se tratando de contabilidade, nós precisamos ter na mente que o C é origem e o D é aplicação. Ou seja, todo lugar que se inicia o dinheiro é uma origem. Todo lugar para onde vai aquele dinheiro é uma aplicação. Tá? Então vamos começar vendo um exemplo prático aqui. Imagine que a empresa tem que estar efetuando o pagamento da conta de luz e de dinheiro com o que ela tem no caixa, o que ela tem ali disponível ali para pagamento à vista. E vamos imaginar que essa conta seja de R$ 1.200. Como que ocorre, então, o preenchimento do livro diário? Aqui eu preciso enxergar, no primeiro momento, qual é a origem e qual é a aplicação. Qual é a origem desse dinheiro? Esse dinheiro está no caixa, então o caixa é a origem. E qual é a aplicação desse dinheiro? É o pagamento da conta de luz. Então, C é o dinheiro e D é o pagamento dessas contas. Então, o livro diário, ele é muito simples de ser preenchido, né? Na parte superior dele vai os dados da data que está sendo, que ocorreu aquela movimentação. Ele pode ter 3 colunas bem simples. A coluna de D ou C, de origem de aplicação, a coluna do nome da conta e o valor daquela movimentação. Então, imaginando que esse dinheiro está no caixa, que o caixa é a origem e que o valor necessário para pagar essas contas é R$ 1.200, o primeiro preenchimento que eu tenho aí, que é caixa R$ 1.200, eu vou ter a classificação aí de origem. No segundo momento, eu já vou ter a movimentação desse valor registrado dentro do livro diário. Então, para onde que vai, qual é a aplicação desses R$ 1.200 que está na origem caixa? Essa aplicação vai para as contas, é um pagamento de contas. Então, aqui, a conta caixa é representada pelo C de origem e a conta, as contas a ser paga, né? Que é luz e telefone, é representado pela letra D de aplicação. Vamos a um outro exemplo, onde eu já tenho que fazer 4 registros. Nesse exemplo que nós vimos, a gente fez dois registros, né? A origem e a aplicação. Agora, num exemplo, por exemplo, onde eu tenho uma venda realizada, vocês vão observar que eu tenho que fazer 4 registros. Tá? Vamos só pelo enunciado tentar entender aqui qual é a origem desse dinheiro.
Esses 15 mil reais têm como origem a venda do produto, tá? Então, todo o registro feito no livro diário começa com a origem. Então, eu vou ter aqui uma venda no valor de 15 mil reais. Essa venda, ela se inicia como uma origem do dinheiro, é a letra C. Esse dinheiro, quando ele entra na empresa, vamos imaginar que é um pagamento à vista, ele vai para o caixa interno da empresa. Então, se a venda é a origem, o caixa é a aplicação, correto? Então, eu tenho aí a origem na venda e a aplicação na caixa. A letra C e a letra D, respectivamente. Eu comentei com vocês que nós faríamos 4 registros nesse caso. Por quê? Se eu estou vendendo um produto, significa que ele estava no meu estoque. Eu fabriquei ele e ele estava guardado no meu estoque. Quando eu fabrico esse produto, eu vou utilizar a matéria-prima para fabricar. Aqui na venda está o lucro, 15 mil reais. E no meu estoque, o que eu tenho contabilizado foi o meu custo de produção, tá? Então, imagine que o produto foi vendido por 15 mil reais, mas o custo desse produto era de 10 mil reais. Então, ele estava no estoque e ele tinha um custo aí de 10 mil reais. Então, para sair, para ser vendido, a origem do mesmo é o estoque. E aqui eu já tenho que ter o registro do valor dele, do custo dessa mercadoria. Então, eu tinha no estoque uma quantidade X do produto no valor equivalente de 10 mil reais. Então, aqui eu tenho a origem, né? E qual é a aplicação desses 10 mil reais? Esses 10 mil reais me vêm do custo da mercadoria vendida. Então, reparem que, em se tratando de vendas, eu vou ter 4 preenchimentos no livro diário. Tá? É uma situação atípica, porque eu vendi, esse dinheiro ele entrou no caixa, mas esse produto que foi vendido estava no estoque, tá? E no estoque ele tinha um custo ali a ser produzido. Então, aqui tem um exemplo simples de preenchimento de livro diário. Tá? Então, no livro diário, o que eu tenho de diferente nele? Eu sempre vou ter origem e aplicação, tá? O valor da origem da aplicação, se vocês separarem aqui, ele coincide. Eu só tenho que fazer a interpretação do texto, do que ocorreu, para saber o que é origem e o que é aplicação, tá? Então, vocês têm que prestar um pouco de atenção aqui no enunciado da questão, porque o enunciado, ele precisa ser interpretado e ele vai dizer para você o que é origem e o que é aplicação. Então, só revisando rapidamente, pagamento da conta de luz e telefone com dinheiro no caixa. Aonde está esse dinheiro no primeiro momento? Ele está no caixa. Então, o caixa é a origem. Qual é a aplicação desse dinheiro? É o pagamento dessas contas. Então, o pagamento das contas é a aplicação. Venda de um produto no valor de 15 mil reais. Aonde eu tenho a origem aqui desses 15 mil reais? A origem desses 15 mil reais se deu por conta de uma venda. Tá? Então, aqui eu tenho a origem. E esses 15 mil reais, a aplicação dele vai direto para o caixa. Por se tratar de uma venda, que era um produto que eu tinha internamente, no estoque, né? Eu tenho também a origem desse produto no estoque, mas aqui já é registrado o custo dele, tá? E a aplicação desse estoque se dá no custo da mercadoria vendida. Então, é um exemplo mais simples, depois nós faremos alguns exercícios na próxima aula, mas já dá para ter um entendimento um pouquinho aqui do que é o livro diário. Em relação ao livro diário, vou terminar por aqui. Vou fazer um outro vídeo agora falando do livro Razão.